Olá a todos que acompanham o Fito Pesquisa, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço, né? Dedicado a explorar esse universo incrível das plantas medicinais. Olá, é ótimo estar aqui de novo para a gente mergulhar juntos em mais um tema, buscando sempre informação de qualidade, né? E hoje o nosso foco é uma planta, olha, super conhecida, daquelas que a gente acha fácil por aí, muita gente usa no dia a dia, a hortelã-pimenta. O nome científico para quem gosta é Mentha X piperita. Isso mesmo. E a nossa base para essa conversa é um documento técnico, sabe, bem completo do próprio Ministério da Saúde aqui do Brasil. Exato. É uma planta super popular, né? Tá em chá, bala, pasta de dente. Mas a ideia aqui é ir um pouco além desse uso comum. É entender o que a ciência já conseguiu reunir sobre as propriedades medicinais dela com base nesse material oficial. Perfeito. Então a nossa missão hoje é essa mesmo, dar uma explorada nesse documento, que o nome oficial é Informações Sistematizadas da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, Mentha X piperita L, Lamiaceae, hortelã-pimenta, ufa, É um nome comprido. é um nome comprido, mas a gente quer extrair o que tem de mais importante ali de um jeito claro, acessível, para entender melhor o potencial e também os cuidados, né, que são sempre necessários com essa planta. E é um material bem robusto, viu? Ele junta informação de várias fontes, desde farmacopeias importantes até estudos científicos mais novos. É um ótimo ponto de partida para a gente ter uma conversa bem informada. Legal. Ok, então vamos começar a desvendar isso. Para a gente iniciar, quando a gente pensa no uso medicinal da hortelã-pimenta, que esse documento está falando, de que parte da planta a gente está falando? É a raiz? A flor? Ótima pergunta para a gente começar do começo mesmo. O material é bem claro nisso. A parte principal usada para fins medicinais são as folhas. Ah, as folhas. Isso. E elas podem ser usadas secas, inteiras ou quebradinhas, cortadas, até em pó. As folhas, então. E imagino que elas tenham aquele cheiro bem forte e característico, né? Com certeza. A descrição que está lá no documento fala que as folhas secas são mais fininhas, meio rugosas, quebram fácil, sabe? E a cor varia um pouco do verde para um tom mais amarronzado. E claro, o principal, aquele aroma forte e penetrante de mentol, Ah, sim. que é a marca registrada da hortelã-pimenta, né? Impossível não reconhecer. Nossa, o cheiro de mentol é inconfundível, dá até uma sensação de frescor só de pensar. Bom, então, folhas secas, anotado aqui. E em relação aos usos, a gente ouve muito falar, né? Hortelã é boa para digestão, ajuda com cólica, gases. O que esse documento do Ministério da Saúde fala sobre essas ações? A ciência confirma esses usos populares? Sim, e isso é bem interessante. O documento, ele reconhece esses usos tradicionais que você falou. Ele lista que, popularmente, a hortelã-pimenta é usada como adstringente, antisséptico, para aliviar espasmos, por isso ajuda nas cólicas, né? Para flatulência, para indigestão. Uhum. E até em situações como a síndrome do cólon irritável, náuseas, vômitos. Quer dizer, a sabedoria popular já indicava vários caminhos interessantes. Que legal ver esse reconhecimento. Mas aí, do ponto de vista da ciência mesmo, da investigação, o que tem mais peso? Quais são as ações que foram mais estudadas, que têm mais evidência por trás? Olha, com base nessa análise toda que o documento traz, tem duas ações que se destacam mais, sabe? Por terem um respaldo mais forte, tanto em estudos pré-clínicos, aqueles de laboratório, com células, animais, quanto em estudos clínicos, com gente mesmo. E quais são elas? São a ação antimicrobiana e a ação espasmolítica, que a gente também chama de antiespasmódica. Tá, vamos traduzir um pouquinho. Ação antimicrobiana quer dizer que ela pode combater certos micróbios, tipo bactérias, fungos. Exatamente isso. O documento cita vários estudos feitos in vitro, né, em laboratório, que mostraram que tanto extratos da planta, quanto principalmente o óleo essencial da hortelã-pimenta, conseguem sim inibir o crescimento de várias bactérias. Olha só. Inclusive algumas que já são resistentes a antibióticos comuns, o que é bem importante hoje em dia. E também contra alguns fungos, como a famosa Candida albicans. Ah, Cândida. Isso.
Alguns estudos até sugerem que o óleo essencial pode ajudar a potencializar o efeito de certos antibióticos. Nossa, isso é muito relevante, né? Principalmente com essa questão da resistência aos antibióticos que está tão em alta. E a outra ação principal, antiespasmódica, essa que explica o alívio das cólicas, então? Perfeito. Essa ação significa que a hortelã-pimenta ajuda a relaxar a musculatura lisa, que é aquele tipo de músculo que a gente tem nas paredes do sistema digestivo, por exemplo. Ah, tá. Esse relaxamento ajuda a aliviar a cólica, espasmo, aquela sensação de inchaço por gases, sabe? É por isso que ela é usada tradicionalmente para esses desconfortos e também está sendo investigada para síndrome do intestino irritável. Entendi. Então, esse efeito de relaxar o músculo parece ser a chave para muitos dos usos digestivos dela. Exato. O documento menciona estudos em laboratório, em animais, que mostram esse efeito. E ele parece estar muito ligado ao mentol, que é um dos principais componentes da planta, né? O mental de novo. Ele mesmo. Acredita-se que o mentol mexe um pouco na forma como o cálcio entra e sai das células do músculo, e isso leva ao relaxamento. Interessante. E falando especificamente da síndrome do intestino irritável, que a gente sabe que afeta tanta gente, o documento cita estudos em humanos sobre isso? Sim, cita. E aqui a história fica bem interessante e mostra um pouco como a pesquisa é complexa às vezes. O documento fala de estudos clínicos que usaram o óleo essencial de hortelã-pimenta, mas em cápsulas especiais. Ah, aquelas que só abrem no intestino, né? Isso, com revestimento que faz ela passar pelo estômago intacta e só libera o óleo lá no intestino. São as cápsulas gastroresistentes ou entéricas. Vários desses estudos individuais mostraram que essas cápsulas ajudaram sim a melhorar sintomas como dor abdominal, desconforto, em pessoas com a síndrome, quando comparadas com placebo. Poxa, isso parece bem promissor. É promissor, mas aí que entra a nuance que eu falei. O documento também menciona uma meta-análise. Que é aquele estudo que junta vários outros, né? Exato, para ter uma visão mais geral, mais forte. E essa meta-análise específica, ela concluiu que o papel do óleo de hortelã-pimenta para a síndrome do intestino irritável ainda não está totalmente estabelecido. Ah, entendi. Isso não quer dizer que os estudos positivos estão errados, entende? Mas mostra que a ciência ainda está construindo um consenso final sobre isso. É um bom lembrete de que a pesquisa avança passo a passo. Entendi. E essas cápsulas especiais são justamente para evitar que o óleo irrite o estômago antes de chegar onde ele tem que agir, né? Precisamente. E esse é um ponto super importante, que a gente vai até voltar a falar quando for discutir os cuidados, a segurança. Mas antes disso, vale a pena dizer que, além dessas duas ações principais que a gente falou, antimicrobiana e antiespasmódica, o documento junta uma série de outras atividades biológicas que foram vistas em estudos mais preliminares, sabe? Em laboratório ou em animais. Uhum. Que outras pistas a ciência encontrou sobre a hortelã-pimenta? Olha, tem indicações de atividade antioxidante, né, que combate os radicais livres, atividade antiviral em laboratório contra alguns vírus, como o herpes simplex e até o HIV-1. Nossa! Um potencial anti-inflamatório e também um efeito antiemético, ou seja, contra náuseas e vômitos. Esse efeito antiemético me chama a atenção. Tem estudos em pessoas também. O documento fala algo? Fala assim, menciona estudos clínicos que investigaram o uso do óleo essencial, às vezes por inalação, tipo aromaterapia, ou mesmo via oral, para reduzir náusea depois de cirurgia ou náusea causada por quimioterapia. E funcionou? Alguns desses estudos tiveram resultados positivos. Sim, o que abre uma porta interessante, né? Mas, claro, ainda precisa de mais pesquisa para confirmar direitinho a eficácia, qual a melhor forma de usar para isso. Uau, quanta coisa! Realmente, é uma planta com múltiplos potenciais. Mas, como a gente sempre fala aqui, né? Potência também exige responsabilidade. É super importante saber se tem cuidados, precauções ou situações em que o uso não é legal. O que esse documento do Ministério da Saúde alerta sobre a segurança da hortelã-pimenta. A ideia não é botar medo, claro, mas informar para um uso consciente. Exatamente. Informação é a chave para a segurança. E o documento trata disso de forma bem detalhada, mas equilibrada. Ele aponta, assim, algumas situações importantes que precisam de atenção, baseada em várias fontes de informação sobre segurança de plantas medicinais. Certo. Então, quais seriam as situações em que o uso oral da hortelã-pimenta é mais desaconselhado? As contraindicações mesmo. As contraindicações mais claras são, primeiro, lógico, alergia conhecida, né?
hipersensibilidade ao óleo ou ao mentol. Segundo, pessoas com doenças mais sérias do fígado ou inflamação das vias biliares, que é um quadro chamado colangite. Ou quem tem cálculo biliar, as pedras na vesícula, ou outros problemas biliares. Essas pessoas devem evitar o uso interno. Uhum. Problemas biliares e fígado, então, uma atenção redobrada. Isso. Também é contraindicado para quem tem acloridria, que é a falta de ácido no estômago, ou inflamações ativas no sistema digestivo ou na vesícula. E a Organização Mundial da Saúde ainda adiciona a insuficiência hepática grave nessa lista. Entendi. Fica claro que quem tem problema no fígado ou nas vias biliares precisa ter muito cuidado. E existem precauções, tipo, situações onde até dá para usar, mas com mais cautela, talvez com orientação? Sim, várias. Por exemplo, quem já sofre com azia frequente ou tem hérnia de hiato pode sentir uma piora desses sintomas com hortelã-pimenta, especialmente com óleo essencial, mesmo naquelas cápsulas especiais. Ah, Se isso acontecer, a recomendação é parar de usar. e sobre as cápsulas gastroresistentes, que a gente já falou algumas vezes, tem algum cuidado específico? Tem sim, e é crucial. Elas têm que ser engolidas inteiras, com água. Não pode mastigar nem quebrar. Ah, não pode quebrar? Não. Porque se a cápsula for danificada, o óleo vaza antes da hora, lá no estômago ou no esôfago. Aí pode causar irritação local e ainda perde o efeito que a gente queria lá no intestino. Faz todo sentido. E uma dúvida que sempre aparece: crianças podem usar? Olha, aqui a cautela tem que ser máxima. O documento é bem claro nisso. O uso interno, geralmente, é contraindicado para crianças menores de 2 anos. Menores de 2 anos, contraindicado. Por quê? O motivo principal é o mentol. Em crianças muito pequenas, ele pode causar uns reflexos perigosos, como parada respiratória, apneia ou um espasmo na laringe. É uma coisa séria. Nossa, isso é muito importante saber. E para crianças um pouquinho mais velhas? Para crianças maiores, tipo entre 2 e 8 anos, por uso oral, ou menores de 18 para alguns usos na pele, o documento recomenda precaução. Usar só com supervisão médica mesmo, porque ainda falta muito dado de segurança para essa idade. Entendi. E uma regra de ouro, que vale sempre. Nunca aplicar produto com hortelã-pimenta ou mentol direto no rosto ou perto do nariz de bebês e crianças pequenas. E também não usar em crianças com histórico de convulsão. Informações essenciais para pais e cuidadores, sem dúvida. E na gravidez e amamentação, qual a orientação? A orientação padrão, nesses casos, é usar só com acompanhamento médico. O documento deixa bem claro que não tem informação conclusiva sobre a segurança da hortelã-pimenta nesses períodos. Então, na dúvida, é melhor ser prudente e evitar. Ou conversar muito bem com um profissional de saúde. Certo. E quanto a efeitos colaterais? São comuns? O que pode acontecer? Geralmente não são comuns, se usada na dose certa e do jeito certo. Quando acontecem, costumam ser leves. Pode dar um desconforto no estômago, azia principalmente se a cápsula não for daquelas especiais ou se for quebrada, né? Uhum. Reação alérgica na pele, tipo coceira, vermelhidão, dor de cabeça, também pode rolar. Efeitos mais sérios são bem raros, geralmente ligados a doses muito altas ou sensibilidade da pessoa. Aí pode incluir batimento do coração mais lento, bradicardia, tremor muscular, dificuldade de coordenação, ataxia, e em casos extremos, reação alérgica grave mesmo, tipo choque anafilático. Nossa! E o uso externo na pele ou inalado pode irritar a pele e as mucosas. Ah, e tem um efeito curioso que o documento descreve, uma sensação de queimação na região perianal com o uso das cápsulas. Essa da queimação perianal é inesperada. E sobre interações com outros remédios, esse é um ponto que sempre gera dúvida, né? Porque muita gente usa remédios de uso contínuo. Isso levanta uma questão importante sobre usar as coisas juntas. Sim, e o documento alerta para algumas interações que são potenciais. O que quer dizer que pode acontecer ou não, mas é bom ficar atento. Remédios que diminuem a acidez do estômago, tipo antiácidos comuns, ou aqueles como ranitidina, famotidina, sabe? Ou omeprazol, pantoprazol. Os prazóis. Isso, os inibidores da bomba de prótons. Eles podem fazer com que as cápsulas gastroresistentes se dissolvam antes da hora, ainda no estômago.
Aí causa irritação e diminui a eficácia lá no intestino. Por isso, a recomendação é evitar usar esses remédios bem junto com as cápsulas de óleo de hortelã. Entendido. Tem alguma outra interação que vale a pena destacar? Tem sim. O óleo de hortelã-pimenta pode interagir com a ciclosporina, que é um remédio usado para evitar rejeição de transplante e em algumas doenças autoimunes. Pode aumentar os níveis da ciclosporina no sangue. Importante. E além disso, o óleo pode inibir uma enzima bem importante lá no fígado, a citocromo P450-3A4. Essa enzima metaboliza muitos outros remédios. Se ela é inibida, os níveis desses outros remédios no sangue podem aumentar, o que poderia levar a mais efeitos colaterais deles. Isso reforça demais a importância de sempre conversar com um médico ou farmacêutico, né? Sem dúvida alguma. É fundamental avisar os profissionais de saúde sobre qualquer planta medicinal ou suplemento que a pessoa esteja usando, incluindo a hortelã-pimenta, especialmente se já toma outros medicamentos. Essa comunicação aberta é a melhor forma de evitar problema. Com certeza. E só para a gente fechar esse quadro de segurança, em caso de superdosagem, o que pode acontecer se alguém exagerar muito? Uma dose muito excessiva, principalmente do óleo essencial, que é bem concentrado, pode causar problemas sérios, viu? Sintomas digestivos graves, como diarreia, pode chegar até a ulceração retal, e também problemas neurológicos, convulsão, confusão mental, perda de consciência, dificuldade de coordenação. Tudo por causa da toxicidade do mentol em dose alta. Nossa! Numa situação dessas, é crucial procurar ajuda médica imediatamente. O tratamento pode precisar de lavagem gástrica e cuidados para controlar os sintomas. Ufa! Bastante informação sobre segurança, mas super necessária. Diante de tudo isso, então, dos benefícios que a gente viu, dos potenciais e também desses cuidados todos, como que a gente pode olhar para a hortelã-pimenta de um jeito equilibrado? Como aproveitar o que ela oferece, mas com consciência? Olha, o fascinante aqui é justamente isso, né? Ver como essa análise científica ajuda a gente a usar uma planta tão comum, tão querida, de um jeito mais informado, mais seguro. A menta X piperita tem, sem dúvida, um histórico gigante de uso popular. E a ciência vem trazendo um respaldo cada vez maior para algumas das aplicações dela. Especialmente, como a gente viu, para aliviar espasmos digestivos, né? Ajudando em cólicas e talvez na síndrome do intestino irritável. E também como antimicrobiano. Exatamente. O óleo essencial, em particular, parece ser o derivado mais estudado e com efeitos mais claros nessas áreas. Porém, como a gente detalhou bastante, usar esse potencial todo exige conhecimento, exige responsabilidade. É essencial saber qual parte da planta usar, as folhas, como preparar do jeito certo para cada objetivo, se é um chá feito por infusão, se é o óleo essencial naquelas cápsulas específicas. Muito importante, as dosagens que foram investigadas. O documento chega a dar exemplos de doses que foram usadas nesses estudos. Sim, ele menciona faixas de doses estudadas para algumas condições. Por exemplo, para a síndrome do intestino irritável, a dose do óleo essencial nas cápsulas gastroresistentes, que aparece bastante nos estudos, fica ali entre 0,2 a 0,4 mililitros, geralmente 3 vezes por dia. Seguir as doses recomendadas ou estudadas é uma parte fundamental do uso consciente. E o outro pilar é a segurança, que a gente acabou de ver em detalhes. Fundamental. Estar ciente das contraindicações, problemas no fígado, vias biliares, alergias, das precauções, risco de piorar a azia, os cuidados indispensáveis com crianças, a necessidade de supervisão na gravidez, na lactação e as possíveis interações com remédios. Tudo isso é crucial, principalmente quando se usa o óleo essencial, que por ser concentrado, tem um risco maior se for mal utilizado. Então, a grande mensagem é que o conhecimento científico, que está reunido em documentos como esse do Ministério da Saúde, não vem para proibir, né? Mas sim para guiar a gente. Ajuda a juntar a sabedoria tradicional com a validação da ciência. Perfeitamente colocado. Esses materiais são ferramentas muito valiosas. Eles permitem que a gente aproveite os presentes que a natureza oferece, como a hortelã-pimenta, mas com a devida cautela,
com respeito pelas substâncias ativas que estão ali e com foco na segurança e na eficácia que já foi mais comprovada. Exploramos hoje bastante coisa sobre a hortelã-pimenta, né? Mergulhamos nessas informações científicas que o Ministério da Saúde reuniu. Vimos que são as folhas a parte usada, que ela tem ações antiespasmódica e antimicrobiana bem documentadas, e também conversamos bastante sobre os cuidados e as contraindicações que são importantes ficar de olho. Foi uma análise bem completa mesmo, mostrando os vários lados dessa planta tão presente no nosso dia a dia. Esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil para quem nos ouve e, quem sabe, até inspiradora. A gente acredita muito que o conhecimento é mesmo a ferramenta mais poderosa para a gente usar as plantas medicinais a nosso favor, mas sempre com segurança, com respeito e com consciência. E é sempre bom lembrar, né? O que a gente fez aqui foi uma leitura comentada, uma interpretação desse documento técnico, embora a gente se esforce ao máximo para ser precisa. Exato. A ciência é dinâmica, né? Sempre tem espaço para novas descobertas, para interpretações um pouco diferentes. Exatamente por isso. Para quem ficou curioso, quer ver os detalhes dos estudos, as referências, ou simplesmente quer se aprofundar mais no assunto, Fica o nosso forte incentivo. Leiam o documento completo do Ministério da Saúde. O link vai estar aqui na descrição. É uma excelente forma de se familiarizar com a linguagem científica, sabe? Entender de onde vem a informação e construir um conhecimento ainda mais sólido sobre a menta pipereta. Vale muito a pena. E fica aqui uma provocaçãozinha final para a gente pensar. Não é incrível parar para refletir como uma planta que parece tão simples, né, como a hortelã-pimenta, pode ter interações tão complexas com o nosso corpo? É verdade. Desde relaxar um músculo específico lá no intestino até combater um micróbio, passando por essas possíveis interações com medicamentos, talvez isso nos lembre da potência da complexidade que moram até nas coisas mais familiares da natureza, né? Uma ótima reflexão para a gente encerrar por hoje e continuar curioso, sempre buscando aprender mais. Continuem acompanhando o Fito Pesquisa para mais análises como esta. Temos muito ainda para descobrir juntos nesse universo maravilhoso das plantas medicinais. Até a nossa próxima exploração. Até a próxima!